Fala você, aluno, aqui quem fala é o professor Lacerra e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de modernidade, a lógica de inclusão e exclusão de grupos sociais, tudo pelo ponto de vista europeu. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre modernidade. Bom, pessoal, vamos lá então. A primeira coisa que é importante a gente distinguir aqui é o conceito de moderno e de modernidade. Tá? Existe uma diferença entre os dois pensamentos. E por que a gente precisa distinguir isso? Nós vamos entrar ao longo do 7º ano em várias discussões que estão relacionadas a um pensamento comum. Então, nós vimos isso no 6º ano, né, que é a chamada divisão do tempo histórico. Como que a gente divide o tempo histórico? Nós dividimos o tempo histórico de acordo com o pensamento, os costumes, os hábitos, né, e as atividades que uma determinada sociedade tem, certo? Então, tudo isso, né, forma lá um conjunto de coisas que a gente distingue. Olha, isso aqui é o período moderno, isso aqui é o período antigo, dividindo o tempo historicamente. Tá? Enfim, tem uma série de discussões em volta disso, mas no geral é isso aí, tá bom? Então, o tempo histórico é dividido pelo comportamento de um grupo social, tá? Ao longo do tempo. Então, quando esse comportamento ele muda, o tempo histórico muda, certo? Então, por exemplo, no período da Idade Média, a gente tem um comportamento ligado a uma sociedade, quando a gente está falando de Europa, tá bom? Na Europa, qual é o comportamento que aqueles caras têm? É um comportamento agrário, é um comportamento feudal, que a gente fala, de forte dominação religiosa. Então, boa parte das pessoas estão ali movidas pelo pensamento religioso, certo? Com as atividades econômicas voltando à tona, no final do período da Idade Média, a gente começa a entrar no chamado período da Idade Moderna, né? E neste período, a modernidade começa a colocar a sua face, né? O que é a modernidade, então? A modernidade é um processo universal, é um conceito universal. Ela é influenciada por vários pensamentos científicos, né? Lá no século XVIII, né, a gente tem lá o brotar do iluminismo, que vai dar os tons de comportamento e de formas de agir desta sociedade. São os iluministas e suas ideias, onde basta olhar, analisar pra se entender. E todo mundo pode pensar e iluminar as coisas com razão, deixando de lado a velha história da superstição. Antes dos iluministas todos achavam normal explicar quase todas as coisas com lendas, até que alguns perceberam que existia um porquê pra tudo nesse mundo acontecer. Agora olha que legal, moderno é algo atual, recente, é algo de agora, deste momento, certo? Então, por exemplo, a minha roupa é moderna, os utensílios que eu estou usando são modernos, né? A minha estante é moderna, então é algo muito mais relacionado a algo pontual, atual e recente do que algo mais amplo. Modernidade a gente usa para se referir a um período amplo, onde o comportamento das pessoas segue uma tendência muito parecida, um posicionamento muito parecido, tá bom? Muito bem. Estabelecendo o que é modernidade, vamos entrar então neste período aí que a gente está falando, né? Que é a chamada Era Moderna, né? A gente está vivendo ali várias mudanças políticas, econômicas, sociais e religiosas, certo? A Europa está fervilhando de novidades. E essas novidades, pessoal, elas vão dar o tom dessa sociedade. Tá? E é no meio dessas inovações, de avanços tecnológicos, tudo que a gente vai discutir
futuramente, vão se chocar, né, com algo muito importante. Qual que é este algo importante? O chamado Novo Mundo. Imagine só, o europeu, dentro dos seus conhecimentos, ele tinha contato com os africanos, né, entre eles mesmos na Europa, e os asiáticos, né? Então, Portugal fazia de tudo para ir até a Índia lá, né? A gente já falou sobre isso, né? Sobre as navegações, o cara vai navegando lá, costeando a África para chegar até as Índias, certo? Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. E no descobrimento da América, você passa então a identificar que ali é um ambiente completamente novo. Então surge em 1492 a palavra Novo Mundo, né, para destinar a América, para significar a América. Então os caras falam, olha, aqui é o Novo Mundo. A partir do momento em que eu crio algo novo, eu já crio o velho, certo? Entendeu? Se eu criei algo novo, é porque existe algo velho. Então, quando isso passa a existir, isso não é só uma palavrinha. Isso reflete no comportamento das pessoas. Isso é importantíssimo você guardar. Quando eu crio algo novo, eu também crio o algo velho, né? Então, quando eu crio este novo mundo, o conceito de novo mundo, eu denomino a América como novo mundo, eu estou dizendo que a Europa, a África e a Ásia, que é o mundo que eles conheciam, é velho, né? Isso reflete, por exemplo, no pensamento dos colonos, que mais para frente, né, a gente vai ver isso, vão começar os processos de independência dentro da América, tá? Então aqui tem uma coisa muito importante, a gente entender que o novo mundo, quando é denominado dessa forma, ele vai gerar no pensamento dos seus moradores o conceito de novo, moderno, atual, precisa ser diferente, precisa ser atualizado. Então isso começa a surgir ali no pensamento e na reflexão dos caras que vão viver na América, tá bom? Agora olha que interessante. Ao mesmo tempo em que eu crio o novo, o europeu enxerga o habitante deste novo como atrasado, certo? Então, a gente entra numa discussão muito, muito complicada. Por exemplo, as etnias que viviam aqui, elas eram atrasadas? Não. Por que não? Eu acho que eram atrasados. Elas não eram atrasadas porque o ritmo de vida, as necessidades que esses caras tinham, era que eles estavam tendo, estava posta. Pronto. Nenhum deles ali necessitava, por exemplo, de um código de lei escrito. Eles tinham o seu próprio sistema de julgamento, de organização social, de armas, de relacionamento político, econômico e social deles, né? Só que quando o europeu começa a entrar dentro da América e a conhecer aquelas estruturas sociais dos povos nativos, ele começa a falar, não, tá errado, não pode ser assim. A sua divindade está errada, as suas armas são erradas, os seus hábitos são errados. Quem disse que o nativo tem hábitos errados? O cara do velho mundo.
Quem diz que os nativos são atrasados? O cara do velho mundo. Então isso é importante a gente observar. Nós estamos aqui entrando num que a gente chama de anacronismo. Tá? O que é o anacronismo? É quando eu coloco valores do meu tempo presente no passado. Então, por exemplo, quando eu falo dos caras pré-históricos, né? Vamos falar lá da pré-história. Eu não posso olhar para o cara da pré-história e dizer, olha, os caras não sabiam se vestir, não sabiam se alimentar direito, não sabiam produzir armas. Eu não posso falar isso. Por que não, professor? Porque o cara do período pré-histórico, ele tem os seus hábitos, seus costumes, ele tem determinados conhecimentos que são limitados, certo? E isso não faz ele melhor ou pior. Isso simplesmente faz dele um ser característico daquele período, certo? Por exemplo, aquela série Os Flintstones. Os Flintstones, ele é um exemplo clássico de anacronismo. Por exemplo, lá no desenho, você está falando de um período pré-histórico, onde o cara tem TV, tem casa, tem mulher, tem filhos, escola, trabalho, jornal, tudo que não existe naquele período. Então eu estou levando valores do tempo presente para o meu passado. Isso é anacronismo. Levar valores do meu tempo para o meu passado. Outro exemplo de anacronismo é democracia. Quando eu falo democracia, imediatamente você vê na sua cabeça aí, eu teria que vir a ideia de tipo, todos têm direito à opinião, a expressar a sua opinião, a ter o voto, a falar, se expressar, se posicionar na sociedade. Muito bem, quem são essas pessoas? Homens, mulheres, jovens têm direito de expressar, crianças têm direito de expressar, talvez não tenham o direito do voto, mas ele pode falar, né? Ele tem o direito de falar. Todo cidadão tem o direito de expressar a sua opinião, né? Só que quando eu vou lá no período antigo, por exemplo, lá na Grécia Antiga, eu vou identificar que só quem pode falar são os cidadãos. Até aí, tudo bem. E quem é cidadão na Grécia Antiga? Homem, maior de 21 anos, filho de pai e mãe daquela cidade. Tem algumas cidades gregas ali que você tem mudanças de alguns critérios, mas no geral são homens maiores de 21 anos, né? Isso mostra para nós que democracia nem sempre é igual. A gente vai mudando os hábitos e os costumes e a forma de interagir, né? Porque a sociedade, ela muda. Os valores de hoje não tem nada a ver com os valores do passado. Eu nem preciso ir muito longe, né? Os conceitos e valores do tempo presente não têm relação nenhuma com 20, 30 anos atrás. Já tem uma diferença muito grande. Por exemplo, há 30 anos atrás era absolutamente comum alguém acender um cigarro numa sala de aula, num avião, num cinema e fumar. Hoje já é considerado um absurdo. Nossa, o cara está fumando dentro de um ambiente fechado. Isso é para a gente entender como os comportamentos, os hábitos e os costumes mudam ao longo do tempo, certo? E não é diferente. O europeu, quando entrou em contato com os nativos, ele quis colocar naquela sociedade o seu modo de vida, trazendo aí um problema muito grande. E qual era o lema do europeu para o nativo? O europeu virava para o nativo e dizia, olha, eu sei o que é moderno, você não sabe. Então, como você não sabe, você fica quietinho e me obedece. Isso entrou e casou com duas coisas importantes. Eu utilizei o discurso do moderno, do novo, do atual, para destruir as estruturas que estavam postas entre as sociedades nativas. E qual é o interesse de destruir aquelas estruturas? Dando a mim, europeu, a oportunidade de dominar e colocar ali o que eu quero pôr. Não estou dizendo que a gente tem que jogar fora tudo o que aconteceu, porque a história já está escrita. Mas é importante a gente entender os passos que ocorrem, para que a gente possa perceber como que ao longo da história, vários grupos sociais vão sendo subjugados, esquecidos, vão sendo arquivados, né, vão sendo esquecidos literalmente, aniquilados, destruídos,
porque eu tenho um discurso de modernização da sociedade. Então, cuidado, nem sempre o que é moderno é bom para mim. Cada um, cada sociedade, cada grupo de pessoa precisa avaliar o que é bom, o que é moderno e o que dá certo. Tá certo? Espero que você tenha compreendido. Só para recapitular, moderno é algo novo, modernidade é uma periodização, é um período, certo? É importante a gente observar que novo mundo é a América e o velho mundo é a África, Ásia e Europa. E por fim, é importante observar que o europeu enxergava o nativo americano como alguém atrasado e o europeu achava que precisava impor o seu modo moderno de vida, que muitas vezes destruiu, muitas não, que com certeza destruiu as estruturas dos povos nativos. Vamos refletir um pouco mais sobre isso. Forte abraço, até a próxima.